Olá, eu sou a professora Andreia e o tema de nossa aula hoje é lexicografia. Vamos à habilidade de hoje. Localizar informações visando a resolver problemas no campo das instituições linguística e literária, em dicionários, enciclopédias, gramáticas, internet e etc. Antes de dar início à nossa aula, é interessante que façamos algumas considerações. Você certamente já fez e faz pesquisas constantemente em sua vida escolar. Nessas pesquisas, você se vê diante de situações como pesquisar no dicionário, ver o glossário e a enciclopédia. Perguntamos então: você sabe de fato o que cada um desses materiais são de pesquisa? Sabe diferenciá-los? Ou melhor, sabe qual a função de cada um? Será que abrindo um dicionário temos as respostas para todas as dúvidas? O glossário é a mesma coisa que dicionário? Na aula de hoje, construiremos as respostas para dúvidas recorrentes em sua vida de estudante. Vamos então ao termo lexicografia. A lexicografia é a arte de fazer um dicionário, é a técnica da feitura de dicionário, é a ciência que estuda e descreve o léxico de uma língua. Lembrando que léxico é o conjunto de palavras pertencentes a determinada língua. Por exemplo, temos um léxico da língua portuguesa, que é o conjunto de todas as palavras que são compreensíveis em nossa língua. Observe essa imagem. Vocês já perceberam que é a imagem de um dicionário. Vamos aprender o que é um dicionário e como ele é organizado. O dicionário são obras de consulta, seja do significado, seja da ortografia das palavras. Em toda a capa vai sempre ter o nome da obra, o nome do autor e o nome da editora. No seu interior, as palavras ou expressões estão sempre organizadas em ordem alfabética, seguidas de siglas e abreviaturas, antes da definição que aparece numerada formando os verbetes. Assim, por exemplo, se a consulta for de uma palavra começada pela letra Z, é óbvio que ela se encontrará no final. Mas afinal, qual é a função de um dicionário? São inúmeras. Vamos apresentar algumas delas. Ajudar na consulta do sentido de expressões desconhecidas, detectar a representação da escrita de uma palavra dada, formar o leitor proficiente através da aquisição de novos vocábulos, esclarecer uma série de questionamentos que afloram ao longo da nossa vida, familiarizar o consulente dentro e fora da escola com o vocabulário da língua, trazer ao consulente informações que esse desconhece, mostrar as variações de palavras da língua, entre outras. Tipos de dicionário. Existem vários tipos de dicionário. Vamos observar alguns. Existe o dicionário jurídico, existem termos sobre direito, o dicionário bíblico, o dicionário crítico de sociolinguística e o dicionário de espanhol, entre outros. Agora, vamos ao verbete. Todo dicionário apresenta uma estrutura organizacional das informações nele contidas. Ao manuseá-lo, você vai se deparar com os verbetes. Mas você sabe mesmo que vem a ser um verbete? Verbete em um dicionário, enciclopédia ou glossário é cada uma das palavras que aparecem definidas, com as acepções e exemplos. Ao lado, temos um exemplo de um verbete, é a palavra atividade. Vem a definição de onde ela vem, diz que ela é um substantivo feminino,
A primeira definição é qualidade do que é ativo e inatividade. A segunda, faculdade de exercer ação. Aí você, estudante, tem que verificar para qual contexto da sua pesquisa se encaixa tal definição. Finalmente, chegamos ao glossário. Glossário é o livro ou vocabulário em que se explicam palavras obscuras, dicionário de termos técnicos, sempre encontrado nas páginas finais de trabalhos e livros. Assim, quando você realizar uma pesquisa, é aconselhável apresentar o glossário por ordem alfabética, das palavras de uso menos comum, como forma de ajudar e orientar a leitura. Enciclopédia é uma obra em que se tratam dos ramos do saber humano. Numa enciclopédia aparecem inúmeros assuntos. Você já deve ter visto na casa das pessoas mais velhas a tal famosa Barça. Era uma enciclopédia muito famosa e era até um sinal de status quem a tinha em casa. Hoje em dia, tudo está mais fácil com as pesquisas da internet, mas antigamente nós tínhamos que ir até as bibliotecas para pesquisar nas enciclopédias. A internet e as enciclopédias. Antes, as pesquisas via internet não eram tão difundidas quanto atualmente, e a ideia de possuir o conteúdo universal era por meio de coleções de conteúdos volumosos, com conteúdos variados de A a Z. Hoje, os sites fornecidos pela internet viabilizam tais pesquisas de tal modo que muitos usuários apenas pesquisam sua infinidade de conteúdos clicando o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. A ideia que a aula de hoje pretende deixar para vocês é que pesquisar, no pleno sentido do termo, é ler, interpretar, resumir, aprimorar, para com isso aprender. A pesquisa pode sim ser por meio da internet, mas que essa seja o resultado da leitura crítica e atenta de vocês, e não uma mera cópia colada. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, façam essa reflexão e até a próxima aula.